Então, eu não tive opção. Eu não tive direito de escolha. Eu costumo dizer que eu tive a minha adolescência roubada. Hoje eu vivo, eu tenho 51 anos. Hoje eu vivo. Hoje eu brinco com meus filhos. São traumas, como você falou, que eu venho lutando até hoje para poder tirar. E não é fácil. Senhoras e senhores, está no ar a tendência do momento, Trendcast, o podcast mais tendência do Brasil. E eu estou muito feliz porque mais um episódio. Dani, é episódio 60, né? Se eu não me engano. Lá se vai 60 episódios, produção. Lá se vai. É muita coisa, né? E você aqui comigo ainda. Só que o que eu não acredito, né? O que eu fico. Até o Dani fala para mim, meu, não dá para acreditar essas coisas. Você tá 60 episódios aqui comigo e você não se inscreveu ainda. Então se inscreva aqui no Trendcast, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, comenta. E outra coisa, é muito especial você compartilhar com o maior número de pessoas que você conseguir. Sabe aquele grupo lá do WhatsApp lá que você só usa para fofocar, para falar da vida dos outros? Então, manda esse episódio para as pessoas serem edificadas com um conteúdo que realmente é para edificação das pessoas. Então, compartilha na lista de transmissão, compartilha nos stories do Instagram, compartilha nos status do WhatsApp. Pega esse celular e compartilha, curte, comenta bastante e se inscreva aqui no canal mais tendência do Brasil, que é o Trendcast. Antes de apresentar minha convidada especial, porque esse episódio eu tô empolgado, Dan. Esse episódio eu tenho certeza que vai dar o que falar. Antes de apresentar a minha convidada especial, eu tenho um anúncio para lhe fazer. Você que deseja participar aqui de um episódio do Trendcast, tá vendo esse contato aqui embaixo? É a Trend Assessoria. Entre em contato com a Trend Assessoria. Anotando esse número que está aqui embaixo, você pega o seu smartphone e coloca lá na câmera e aponte a sua câmera para o QR Code que está no canto superior aqui da tela, para você participar de um episódio, porque nós amamos as histórias das pessoas e nós somos fãs da sua história também. Então, você que tem uma história e percebe que existem pessoas que precisam ouvir a sua história, entre em contato aqui com a Trend Assessoria. Talvez nunca deu certo em lugar nenhum, mas na Trend, no Trendcast, o negócio acontece de verdade. Eu tenho certeza que você já se inscreveu, já ativou o sininho, já curtiu e já compartilhou. Então eu vou apresentar a minha convidada especial. Gente, tem muita gente aqui no estúdio hoje, eu tô até feliz, né? Quando eu falar o nome dela, faz barulho. Aí derruba esse local aqui, pelo amor de Deus. A minha convidada especial, ela é pastora e conhecida como a rainha da reciclagem. A minha convidada é a Elinéia de Jesus, ou também conhecida como Pastora Néia. Pastora Néia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma salva de palmas, pelo amor de Deus. Pastora, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, por estar aqui. Para mim, estou até nervosa, né? Um motivo de grande alegria estar participando aqui com vocês do Trendcast. Eu costumo dizer aqui, falo para todos que é para nós do Trendcast, todos nós aqui, que eu que estou aqui, a produção que está lá atrás, todos que fazem parte, é de grande valia o convidado vir, porque nós observamos tudo que se passa no dia a dia, né? E todas as dificuldades, que é você até andar pelo trânsito de São Paulo e você tirar um tempo para vir aqui para trazer um conteúdo e a sua história é de grande valia. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje conosco. Eu quero iniciar esse podcast fazendo a pergunta que eu faço para todos os meus convidados. Quem é a Elinéia de Jesus? Não sei quantos anos tem,
onde nasceu sua terra natal. Você poderia falar desde o começo de sua vida para nós? Sim, me chamo Elinéia Jesus, conhecida como a pastora Néia, rainha da reciclagem. Venho da cidade de Baixa Grande, Bahia, ali onde eu nasci. Nasci em mãos de parteiras, na roça. Tive uma vida muito sofrida. Minha mãe era muito pobrezinha. E com 17 anos, eu tinha 2 filhos. E tive que fazer uma escolha entre dar os meus filhos ou ficar no estado da Bahia. Entre dar os meus filhos e ficar na casa dos meus pais, da minha mãe, eu decidi vir tentar a vida na cidade grande, em São Paulo, e deixei os meus filhos lá. Quando eu cheguei em Campinas, sem ter para onde ir, sem ter perspectiva de vida nenhuma, entrei no mundo errado, no mundo do crime, do tráfico, das drogas. Fui traficante, e de traficante eu virei usuária de crack, morei nas ruas, virei nóia, né? Aquele famoso nome que as pessoas dão para quem é usuário, né? Sim. Que é o nóia, que é os desprezíveis, os esquecidos, e acabei indo presa. E na cadeia eu tive um encontro com Deus. Depois de 1 ano, Deus ele me tirou da prisão. E quando Deus me tirou da prisão, eu comecei uma história diferente na minha vida. Comecei tudo novamente. Comecei sendo cabeleireira, abrindo um salão com uma cadeira de cozinha, um espelho de guarda-roupa, mas Deus ele me honrou, porque ali começou uma grande história. E eu costumo dizer que desde o ventre da minha mãe eu já era escolhida. Forte. E eu era escolhida para resgatar pessoas que ninguém quer, pessoas que o mundo despreza, que a sociedade despreza. E hoje, para chegar onde eu cheguei, foi com muita dor. Como muita gente me pergunta, todos os dias eu tenho vontade de desistir. E todos os dias eu tenho vontade de continuar. Mas voltando, né, comecei em 2009, eu comecei um trabalho de resgate de pessoas. Eu ganhei 1.000 marmitex para fazer uma distribuição nas Cracolândia de São Paulo. E eu saí para as ruas. E chegando nas ruas, os moradores de rua falaram: moça, comida, roupa, todo mundo dá. Me tira da rua. E hoje você ouve muito isso. Me tira da rua. Me leva para algum lugar. Mas, como eu costumo dizer, é muitos para apontar e poucos para ajudar. Verdade. E quando alguém te pede ajuda, o que você faz? Eu costumo dizer isso. Naquele dia eu olhei e vi que todas as portas se fecharam para mim. E ali, na mais pura inocência, eu falei: eu te levo para minha casa. Você imagina 18 moradores de rua, com uma mochila nas costas, e o que fazer naquele momento? E ali eu levei eles para casa. E aí começou uma nova história, uma nova trajetória, onde eu já tinha pessoas que moravam comigo, que era minha família, meus filhos, mais algumas meninas, que sempre morou pessoas comigo. Pelo fato de eu ser sempre só, e quando nós somos muito só, sempre queremos ter amigos e pessoas para morar com a gente. Porque nós temos necessidade de falar quando somos muito sozinhos. Mas voltando um pouquinho atrás, depois que eu saí da prisão, que eu aceitei Jesus, eu fui buscar meus filhos. E hoje meu filho é o meu assessor, meu braço direito. Meu filho, hoje, ele é um grande orgulho. A minha filha hoje também, ela trabalha comigo. É um grande orgulho para mim. E a motivação de ser pastora hoje foi a minha filha, que é deficiente. Ô, louco. Eu tenho uma filha que ela é deficiente visual.
Porque durante todo esse tempo eu tive uma recaída. E nessa recaída, eu fiquei 4 anos, não mais usando crack, mas sim a cocaína. E um certo dia, a minha filha veio a óbito. E através desse acontecimento, dela ter vindo a óbito, eu lembrei de alguém que me salvou, alguém que me curou, alguém que me libertou, alguém que, quando eu estava no fundo de uma prisão, chegou até mim, que foi o Senhor Jesus. Sim. E ali eu abracei a minha filha e deitei em cima do corpo dela e fiz um desafio com Deus. E falei para Deus que, se Deus existisse, que Ele ressuscitasse a minha filha. E eu iria cuidar de cego enquanto eu vivesse. E a minha filha respirou. Hoje ela tem 23 anos. Hoje ela é a minha motivação. Hoje a minha filha faz uma faculdade de enfermagem, né? E ela é minha inspiração. E depois que tudo isso aconteceu, vêm os guerreiros de Deus. Vem o meu povo, os meus meninos, os meus filhos. Agora, uma das coisas que eu paro para analisar, pastora, é que quando a senhora decidiu que iria cuidar de pessoas que a sociedade não quer e muitas vezes trata como lixo. Essa é a verdade, né? E até vou falar uma coisa muito séria aqui, quem era para cuidar não está cuidando. E ainda às vezes, eu digo do poder, dos poderes. Estou falando de política aqui. Quem promete, são poucos que cuidam. Eu entendo que tem muita coisa para se fazer em uma cidade, mas tem coisas que é o primordial, que é a vida, né? Essa é a minha humilde opinião. Agora, pastora, quando a senhora decidiu que iria cuidar, e pelo que eu percebi, a senhora foi bem repentina, né? Decidiu num dia e no outro já estava para cima mesmo e cuidando das pessoas. O que a senhora mais escutava das pessoas que estavam ao redor, vendo o que a senhora estava fazendo? Que era uma loucura, que não era nada que eu pudesse fazer, e que não era obrigação minha, e que era direito das autoridades, da prefeitura, e que não era o meu objetivo. E eu sempre falei que sim, que era assim. Porque você ser um pastor e cuidar de vidas dentro de uma igreja é muito fácil. É muito fácil. O difícil é você cuidar daquele que não pode te dar nenhum retorno. É você trabalhar para você manter ele. É você levantar todos os dias e ir para a luta para trazer o sustento para dentro de casa para alguém que não saiu de dentro de você. Parece que é que assim, amar o filho, você ama porque é filho. Amar a mãe, você ama porque é sua mãe. Agora, você ter esse amor de levantar da cama para alguém que você não gerou, eu acho que acho que não tenho certeza, é um amor genuíno de verdade. Eu acho que pode até meio que se comparar, não comparando, mas um pouco assim, com o amor de Deus para nós. E da onde que a senhora tirou força? Porque, querendo ou não, fere, ficar escutando os outros falando que não vai dar certo, que não sei o quê. Da onde que a senhora tirou força para continuar isso? O próprio Deus me dá essa força. Falar do amor. Amor. É um amor tão grande que ele dói. Quando você vê um deles indo embora, quando você tem que enterrar, porque durante esses 16 anos eu já enterrei, não foram poucos, para que eles não fossem enterrados como indigente. Eu comprei o caixão, eu fiz o velório, e eu costumo dizer que até o povo para chorar nós levamos. Né? Eu tive um senhor de idade que abandonaram na minha porta, que no dia que ele faleceu, a parte de mim foi junto.
E é algo que, se eu falar para você assim, que eu sei te explicar, não dá para explicar. Eu passo noites acordada, eu viajo noites, eu viro o mundo por conta deles. E assim, é, é demais, é inexplicável. É algo que não. Se eu buscar dentro de mim ou em qualquer lugar a explicação para te dizer qual que é o sentimento, não tem. Não tem. Nossa, isso é muito forte. O que eu acho interessante também, pastora, é uma curiosidade minha. Já teve alguma vez que algum acontecido que os meninos que você cuida, os homens e as mulheres que você cuida, queria te defender? Todos os dias. Porque eu fico imaginando assim, se eu tô na pele deles e alguém mexe com quem me tirou da rua, eu acho que eu seria capaz de dar minha vida. Já teve alguma vez, ou você pode contar alguma experiência que, sei lá, alguém, preconceito, alguma coisa, e as pessoas que você cuida, quase assim, se colocaram na frente, assim, tentando te defender? Já teve muitos, até mesmo de outros, né? Teve uma situação que nós viajamos, eu sempre fui de movimentos, né? E teve uma vez que nós viajamos e nesse dia houve uma repercussão, né? Como foi movimentos, eu não vou citar, né? Que era política e nós não estamos aqui para falar de política. Sim. E aí eu fui defendida e nós dormimos nesse dia, nós dormimos no acampamento. E o mais engraçado de tudo é que eles fizeram uma roda, deitados todos, e eu deitei no meio para dormir. Então ali foi uma super proteção, né? E no dia houve uma grande repercussão, aonde veio um confronto contra nós. E eles fizeram uma barreira para me defender, né? Houve uma outra vez que tentaram fechar o nosso projeto. Então, houve uma interdição do nosso projeto. E quando houve a interdição do nosso projeto, que falaram, não pode ficar aberto, vai ter que fechar, e nós não tínhamos condições de reformar o espaço, eles falaram assim, pastora, nós não podemos deixar o cara sair daqui. Falei, não, nós não podemos fazer isso, né? E uma outra situação bem, não faz tanto tempo, né? Um pessoal foram lá e falaram para mim que iriam, né, me ameaçaram dentro do próprio projeto. E ali eles fizeram uma barreira para a pessoa não sair de dentro do projeto. Já houve várias situações de eu ter que salvar a própria... A pessoa que te ameaçou. Fala, filho, vai embora. Você não sabe quando você está se metendo. E deu fazer o corpo humano, sabe? Sair levando a pessoa para poder eles não chegar a agredir as pessoas. Agora, pastora, voltando um pouquinho, a senhora disse que, infelizmente, a senhora foi presa. Isso. Né? E a pergunta que eu quero lhe fazer é: o que mais dói lá dentro? A falta da visita. Isso dói muito quando você vê as famílias chegando e você não tem visita. Eu fiquei 1 ano, tive 3 visitas. Porque quando você está na rua, que você está no mundo errado, você tem amigos, entre aspas, né? E você vale o que você tem. E quando você está lá dentro, atrás das grades, ali é como nossos pais falavam antigamente, é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque só te resta um quadrado e olhar para o céu. E o teu socorro só pode vir de lá, não vem de outro lugar. Então, para mim, o que mais doía era dia de visita, eu ver todo mundo chegando, até mesmo ter uma refeição diferente e você não ter aquilo ali. Então, o que mais doeu foi isso. E a senhora, não sei se a senhora pode falar, qual que foi por que a senhora parou lá dentro?
tráfico, formação de quadrilha e mais alguns artigos. Ah, entendi. Agora, uma dúvida minha, que eu acredito piamente, que uma pessoa, ela não vai para esse estilo de vida por acaso. Eu acredito muito que alguma coisa aconteceu já no começo da sua vida. Traumas e coisas que já vai acontecendo, que faz essa pessoa. E aí veio os governadores, né? Que aqui eu falo mesmo, eu não tô nem aí, né? Quer ficar. Deixa eu ficar quieto. Então, são coisas do começo da sua vida que já vai te traumatizando e que vai te colocando nesse caminho. É verdade isso? Tipo, uma pessoa não para lá por acaso. Alguma coisa acontece na vida dessa pessoa. Na verdade, o meu caso foi falta de opção mesmo, eu não tinha opção. Eu vim para São Paulo, vim para Campinas, e o homem que me trouxe, que pagou a minha passagem, ele quis ser o meu dono. E como eu não aceitei o abuso, ele falou que iria transformar a minha vida em um verdadeiro inferno. Ele falou e ele fez. E no dia que ele fez isso, ele me levou, né, até a porta de um local, de um hotel, na verdade, né? Eu costumo dizer, não sei se vai ir ao ar ou não, mas eu vou falar, né? Pode ficar à vontade. Ele me levou até a porta de um motel e eu falei para ele que eu não iria entrar, porque eu fui abusada, eu sofri estupro quando eu era criança, então eu falei para ele que eu não iria. E ali ele falou, você não vai, então você não terá mais onde morar, só vai te restar as ruas. E quando voltou para o quarto que ele tinha alugado para mim, ele me colocou para fora. Então eu não tive para onde ir. Eu me vi na rua com uma roupa do corpo e o único lugar que tinha mais próximo de onde eu estava era uma biqueira, uma boca de tráfico. E eu fui até lá e eu pedi ajuda. E ali foi onde eu aprendi tudo. Eles mandaram entrar, eu vi tudo acontecendo, e ali eles falaram, olha, eu não sei de onde você é e quem é você, mas aqui é isso que nós vivemos e nós fazemos. Eu falei, eu não tenho para onde ir, eu tinha apenas 17 anos. Eu falei, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, eu não tenho. E ali eu tive que aprender a ser quem eu me tornei naquela época. Então, eu não tive opção. Eu não tive direito de escolha. Eu costumo dizer que eu tive a minha adolescência roubada. E hoje eu tenho 51 anos. Hoje eu vivo. Hoje eu brinco com meus filhos. Hoje são traumas, como você falou, que eu venho lutando até hoje para poder tirar. E não é fácil. Porque muitos entram porque é legal, porque é bonito, porque foi convidado pelo amigo. Eu entrei porque eu não tinha o que fazer. Eu usava droga para esquecer quem eu era. Eu bebia, eu me tornei alcoólatra para esquecer quem eu era. E ali eu tive que me tornar alguém muito ruim para aprender a sobreviver. Teve algum momento que você achou que não veria mais seus filhos? Houve muitos momentos. Muitos momentos. Eu fui levada à morte várias vezes, né? Passei por momentos muito ruins. Tive que tomar decisões várias vezes. Mas eu sempre tive algo comigo. Deus, eu quero ver meus filhos, nem que seja uma vez. Mas eu falava para Deus que eu não voltaria no estado da Bahia enquanto eu não tivesse condições de ter os meus filhos comigo. Então eu fiquei desaparecida, dada como morta durante uns 5, 6 anos. Ninguém sabia. Caramba. Aonde eu estava. Ninguém sabia que eu estava viva. E hoje a minha mãe tem Alzheimer. E parte, eu costumo dizer, né,
eu acho que isso causou um pouco o Alzheimer da minha mãe. E eu tive na Bahia o ano passado, e quando eu perguntei para ela, eu sou a Neia, tua filha. E ela falou assim, Neia foi embora, Neia sumiu no mundo. E eu fui a primeira filha que ela esqueceu. E eu lutei, porque eu tinha um sonho, e o meu sonho era vencer na vida. E eu venci, e a minha mãe tem Alzheimer. E eu costumo dizer que eu daria tudo hoje para que a minha mãe se lembrasse de mim. Mas eu tenho que entender que existem outras pessoas que precisam de mim, então eu preciso permanecer. E todos os dias eu tenho que lembrar para permanecer de pé. Nossa. Pastora, então a gente entendeu um pouquinho do começo da trajetória, mas quando que começou a rainha da reciclagem? A rainha da reciclagem, ela começou em 2015. Ela começou por conta da necessidade que o projeto social tinha. Pelo fato de nós termos passado fome dentro do projeto, pelo fato de que nós saíamos com um carrinho de feira pedindo porta a porta. E o que as pessoas davam para nós era farinha, fubá e sal. Nós íamos para a feira e o que nós conseguíamos na feira era jiló e abobrinha. Um certo dia nós ganhamos uma doação de um hotel e era muita coisa velha. E um aluno, um assistido nosso, ele falou, pastora, deixa eu vender. E eu falei, mas isso aí é lixo. Ele falou, não, deixa eu vender. Eu falei, tá bom. E aí ele vendeu. Até então eu não imaginava que lixo dava dinheiro. Que hoje não é lixo. Que o que para muitos é lixo, para nós é ouro. Né? Que muitos jogam fora, dentro da sua casa, para nós vale ouro. Aquilo que eles olham e descartam. E aí foi quando eu vi que aquilo era bom. E como o nosso projeto social ele chama Guerreiros de Deus, eu falei, gente, nós precisamos dar um nome para esse projeto. Nós pegamos uma geladeira velha, colocamos 2 pneus, fizemos uma carroça e fomos para as ruas de São Miguel Paulista. E aí nós começamos a reciclar. E eu falei para os meus meninos, como que vai se chamar o projeto? E eles falaram, pastora, todo guerreiro é digno de uma rainha. E nós colocamos o nome Rainha da Reciclagem. Mas eu nunca imaginei que esse nome iria... pegar, né? Ia vingar. E esse nome vingou, e foi um nome que hoje nós somos referência em hospitais, né? Hoje a Rainha da Reciclagem já tem uma filial em São Vicente. Legal. E hoje, quando vem pessoas de fora do país, quando vem empresas grandes, multinacional, a própria prefeitura indica a Rainha da Reciclagem como referência. Então, hoje nós viramos referência no estado de São Paulo. E assim, quais são as maiores dificuldades que vocês passam lá dentro? Da cooperativa ou do projeto? Da questão da reciclagem. Na reciclagem, hoje a maior dificuldade são materiais que nós não temos venda. Hoje nós fizemos um vídeo sobre o blister, né? E a maioria das PETs que nós ainda não temos venda. Então, nós temos ainda muita dificuldade com muito material que não tem venda. Então, nós encontramos ainda esse problema e nós estamos em busca de compradores, das indústrias, tirar do mercado aquilo que eles produzem. Então, eles não têm que ter só a responsabilidade de colocar no mercado. É colocar e ter que tirar. Então, o problema não é nosso, da cooperativa, desses materiais, desses resíduos que não tem venda. O problema é do comerciante que fabrica, é do fabricante. Ah, entendi. Mas quando vocês vendem a reciclagem... Isso. Mas vocês vendem para quem? Para as indústrias. A Rainha da Reciclagem, hoje, ela tem uma responsabilidade ambiental,
o qual nós não vendemos para atravessadores, nem para ferro velho. Nós vendemos para as indústrias. Por quê? Porque tem que chegar no destinador final, aonde vai ter a destinação correta. Vendemos com notas fiscais, né? Porque nós fazemos também a logística reversa. O que seria, desculpa? O que é a logística reversa? É uma venda de nota. Nós vendemos o material e depois nós negociamos com as grandes indústrias a nossa nota fiscal. Ah, entendi. Top. Porque eles têm que provar para a Receita Federal que eles estão tirando a embalagem de volta do mercado. Então, por que a nossa luta com essas outras embalagens que ainda não são retiradas do mercado? Porque não tem venda e esse material ele vai para o aterro. Então, até 2030 não haverá mais aterro. E onde que vai essas embalagens? Para onde vai? Então, essas pessoas, essas grandes indústrias que fabricam e não estão nem aí para o oceano, nem para nós, nem para o meio ambiente, principalmente nós, cooperativa, porque nós estamos na ponta. Então, nós somos... as cooperativas ainda existe um grande preconceito, assim como o morador de rua, assim como a pastora tatuada, assim como nós que somos pequenininhos, existe um grande preconceito sobre as cooperativas. As pessoas olham para nós como mão de obras barata, como pessoas que não vai sair do lugar. E a Rainha da Reciclagem, como cooperativa, nós temos esse desafio de provar para o mundo que uma cooperativa ela é igual a outra empresa qualquer. Eu ainda falo, se não fosse vocês, quem quer fazer isso? Pois é. Simples. É isso mesmo. Né? Agora, aproveitando, eu quero saber um pouquinho agora sobre a pastora. Quando que você foi consagrada a pastora? Quando começou o seu ministério pastoral? Ai, é muito engraçado contar isso, porque assim, depois que houve o óbito da minha filha, eu voltei para a igreja, né? Eu voltei a congregar. E quando eu voltei a congregar, eu tinha um salãozinho pequenininho. E eu falava sobre a minha filha, que ela louvava nas igrejas, né? E eu aluguei uma garagem do lado que era para fazer um outro espaço estético. Sim. Né? E através desse espaço, eu falei, gente, eu quero fazer uma campanha de oração para que Deus venha nos abençoar nesse espaço. Aí começamos a primeira semana, eu fui buscar o pessoal em casa, deu 20 pessoas. Na segunda semana, o pessoal começou a vir, deu 40 pessoas. Quando foi na sexta semana, já tinha 80 pessoas na campanha. Caramba. E aí eu falei assim, gente, mas isso aqui é para ser um salão de beleza. E o pessoal falou, não, nós não podemos deixar você fechar. E era um pastor amigo meu que fazia essa campanha. E aí ele falou para mim assim, pastor Neia, nós vamos ter que colocar a placa da minha igreja. E naquele dia tinha um pregador que ele foi ministrar a palavra. E ele falou, quando ele chegou na porta da igreja, ele falou para mim assim, moça, abre as mãos. E eu abri as duas mãos e ele falou para mim assim, ó, põe placa, não põe placa. Deus está perguntando para você, aonde ele mora existe placa? Ai de você que dê para alguém o povo que Deus colocou nas tuas mãos. Rapaz. Naquele dia eu tinha que decidir o que eu iria fazer. Quando terminou o culto, eu falei para o pastor, Deus falou comigo que não era para passar o espaço para você. E aí ele falou, então hoje eu estou tirando meu púlpito, as minhas cadeiras e estou indo embora. Eu falei, tá bom, e agora? O que eu vou fazer? E eu subia o monte em Mogi toda quinta-feira. Pode falar. Não, é que eu tenho muita vontade de falar. É que tem pastor, né, que acha que se ele não fizer, ninguém vai fazer. Verdade. É isso mesmo. Se ele não colocar o negócio lá, ninguém vai colocar. É isso mesmo. Não, que bom que você tomou essa atitude. Parabéns de verdade. E ele levou, tá? Ele levou tudo. Ele pegou todas as cadeiras.
Ele pegou o púlpito, ficou só o salãozinho vazio. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Na quinta-feira eu subi o monte. Quando eu cheguei no monte, o pastor da época, ele falou para mim assim, Deus está mandando eu te ungir aqui em cima do monte. Eita. Eu falei, como assim? Ele falou assim, Deus mandou eu te ungir, pastora. Eu falei, misericórdia, o que é isso? E aí ele falou assim, eu vou te formar uma grande pastora. E ele faleceu, né? Tem 2 anos que ele faleceu. Tem 48 igrejas dele ainda existe, né? Ele era um pastor de 80 e poucos anos na época. E aí sabe aqueles pastor que é ancião mesmo, que Sim. Deus usa assim? E a gente subia o monte acendia. Eu vi. Nossa, muito bom isso. Eu vi brasas acesas, eu peguei brasas acesas na minha mão, né? E ali eu falei, como que eu vou fazer isso? Porque eu não sei nem abrir um culto. Então, o primeiro culto que eu abri, eu tremia tanto que o microfone quase batia nos dentes. E ali eu comecei, aí eu abri o primeiro culto, chamei pessoas para pregar, o segundo, o terceiro, e aí foi indo. Agora nós estamos indo para o 16º aniversário da igreja. Que top. Aí eu fui ungida a pastora no dia 12 de outubro de 2009. Desde lá... De lá para cá, nunca mais eu parei. E o mais engraçado era que eu cortava cabelo, eu orava na cabeça do cliente, eu convidava o cliente para ir para o culto e o cliente ia para o culto. Então, eles eram meus clientes e os fiéis da igreja. Era muito engraçado, era muito legal. E hoje, assim, o culto ainda é lá ou é um templo? Hoje nós temos a igreja dentro do projeto, em São Miguel, e estamos acabando de construir a outra em São Vicente, dentro do projeto também. Agora sim, eu escutei a sua história até agora, é impactante, de verdade. Até hoje, né, uma das histórias mais impactantes que eu já escutei. Só que a minha pergunta é muito profunda agora. Você tem uma história, já foi presa, saiu, a filha, quase que acontece uma fatalidade, você faz uma promessa para Deus e começa a cuidar de pessoas e vai para reciclagem, um monte de coisa. Mas e quando a Elinéia de Jesus deita a cabeça no travesseiro, o que passa pela sua cabeça? São muitas coisas, muitas coisas. Hoje, eu sou casada há 2 anos, né? O meu marido, ele é 19 anos mais novo do que eu. Nós conversamos muito e eu aconselho muito ele. Mas quando eu deito a cabeça no travesseiro, a única coisa que eu consigo dizer é obrigado, meu Deus. Obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que eu tenho, porque eu nunca na minha vida imaginei chegar até aqui onde eu estou hoje. Nunca imaginei. Então eu não tenho palavras para descrever, eu não tenho o que dizer para Deus, além de obrigado. Então todos os dias, quando eu deito na minha cama, além de pedir para Deus guardar todos os meus meninos, tudo que Deus me deu, é obrigado. Obrigado, Deus, por tudo. A senhora tinha comentado que todos os dias é um pensamento de desistir e continuar, né? E como que a senhora faz para controlar isso? Porque principalmente na pandemia, o que eu vi de gente desistindo, fechando os negócios, e o que eu vejo de gente hoje também, amigos que começaram o projeto e não aguentam. E só até aqui eu já escutei que a senhora é reciclagem, é cuidar das pessoas, é pastora, é igreja, tal.
Então, como que a senhora faz para manter esse equilíbrio, tanto emocional, psicológico, para continuar isso tudo? E ainda tem mais um pouquinho. Nós distribuímos 200 marmitas todos os dias. Então vou recapitular, peraí. E cesta básica também. Tá, então, manda aí. Como? Porque assim, eu sou muito sincero. Às vezes eu pego 2 coisas para fazer, eu não faço nenhuma. Tá certo que a gente é homem, né? Homem é diferente, né, varão? É diferente. Mas assim, como que a senhora consegue o equilíbrio para executar tudo? Bom, eu acordo. Primeira coisa, eu dou bom dia para o Senhor. Depois, eu vou e dou bom dia para o esposo e para todos os meus colaboradores no celular. E aí começa a tarefa diária. Aí levanto, vamos, né, para o segundo passo, que é se trocar, se arrumar, e se arrumando eu vou falando com a família, com a irmã no Rio de Janeiro, para saber da mãe como que tá, e chego até a cooperativa. Chegando até a cooperativa, aí começa a nossa trajetória diária. Então, nós temos abaixo de mim do meu filho, que é quem comanda tudo, e do Ted, que é quem toma conta do roteiro de São Vicente, porque nós fazemos a coleta seletiva na cidade de São Vicente. Então, a coleta da cidade, a responsabilidade dos recicláveis da cidade de São Vicente é da rainha da reciclagem. Tanto dos caminhões, quanto a coleta seletiva porta a porta. Então, abaixo de mim, do meu filho e do Ted, nós temos uma equipe, e abaixo dessa equipe tem outra equipe. Então, hoje nós temos mais ou menos, que trabalha, colaboradores conosco, de 140 a 160 pessoas. É gente. É gente. Fora os centros de acolhimento. Porque nós temos os idosos, as mulheres e as crianças. Paz. E comigo também eu tenho as crianças que moram na minha casa. Ainda você continuou com esse tipo projeto de pessoa dentro da sua casa. Uhum. Rapaz. Mora comigo. Na minha casa mora 7 pessoas. 7 pessoas. Agora eu vou jogar fogo nesse episódio aqui. Eu vou. Porque assim, a senhora disse que o seu esposo é 19 anos mais novo. Você sabia que eu ia entrar nesse assunto. E assim, como que foi para ele? Oxe, fica quieto, rapaz. Como que foi? Primeiro eu quero saber, tipo, como que você conheceu ele? Vamos começar assim, vai. Como que você conheceu o seu esposo? Foi num... Vamos lá. O meu esposo, ele entrou no projeto para se recuperar. E um dia eu faço churrasco na minha casa e eu levo meus meninos. Olha aqui, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Para se recuperar, né? Foi. Eu acredito em você que foi para se recuperar, viu? Continua, pastor. E aí, nesse dia, falaram para mim assim, nossa, tem um menino lá que é muito engraçado lá na casa de recuperação. Eu falei, chama ele lá, busca ele lá, vamos lá. E porque eu faço churrasco, eu faço aniversário, Natal, Ano Novo, tudo meu é com eles, né? Na alegria e na tristeza. É com eles. Se tiver churrasco, tá junto. Se tiver bolachinha, tá junto. Se é velório, tá junto. Se é trabalho, tá junto. Tudo na minha vida é com eles. Tudo. Né? Então, aniversário dos meus filhos é com eles. Tudo é com eles. Na verdade, eu não faço nada se eles não tiverem. Né? São 16 anos juntos. Não consigo viver sem eles. E quando ele chegou, a gente começou a brincar. E através de uma brincadeira, estamos casados há 2 anos. Foi verdade desafio? O que é? Foi. É nada. Foi.
Brincadeira de verdade, desafio, eu sabia. Brincadeira desagradável. Te desafio dar um selinho na pastora. E pastor, assim, pra gente entender, como que houve essa conexão de vocês dois, de tipo assim, um olhar pra cara do outro e falar, pô, vamos ter um relacionamento. E aí, como que foi pra você saber da história dele e ele saber da sua história? Foi muito legal, porque ele vem de uma denominação e a mesma que eu venho do meu passado. E aí quando ele se interessou por mim, ele falou assim, vamos buscar a palavra, porque eu quero algo sério com você, eu quero casar com você. Eu falei, tá querendo me dar um golpe. Já ouvi essa história aí. E aí ele falou para mim assim, nós vamos congregar com a minha mãe. Nós vamos levar. Eu já queria você conhecer a sogra. Foi. Nós vamos congregar com a minha mãe, mas nós não vamos falar nada para ela. Tá bom, nós fomos congregar. E quando nós chegamos na igreja, a palavra foi Naamã, né? E aí Deus falou que iria curar, iria transformar. E nós, né, vamos buscar novamente a palavra. Eu vou chamar minha mãe com as irmãs para ir em casa, as irmãzinhas de cocó, né? Aquelas irmãzinhas que na primeira você não acreditou. Falou, peraí, vou confirmar aí, varão. Que isso? Né? E aí elas foram lá em casa. Foram orar lá na minha casa. E aí elas falaram, Deus usou a mãe dele para falar assim, ó, hoje você pediu uma resposta para Deus e a resposta de Deus para você é sim. Falei, meu Deus. A resposta de Deus para você é sim. Falei, não, vamos buscar novamente, né? Buscar novamente. Vamos buscar novamente. Primeira, beleza. Agora a terceira. Que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos buscar novamente. E aí nós fomos buscar novamente a palavra. E aí Deus mandou a palavra sobre a mulher cananeia. Né? Falei, meu Deus. Já tiveste 5 maridos e nenhum foi teu. E eu já casei 5 vezes. E caramba! Me divorciei. E aí eu falei, meu Deus do céu. Agora, eu vou falar uma coisa, diga-se de passagem aqui. Vou falar. Deus confirmou uma, 2. O homem só fica se ele quiser mesmo. Senão o homem já olha e fala assim, uma é chata do caramba, não quer eu, mano. Não, é porque realmente ele queria algo sério. Foi. Mas aí nós brigamos. E aí ele falou pra mim assim, eu quero namorar com você, mas você vai ter que pedir pro meu pai. Eu falei, mas não tá ao contrário, não? Mano, o que é isso? Não entendi agora. Explica isso daí. E aí ele ligou pro pai dele, de videochamada, e eu tive que pedir ele em namoro, tu acredita? Entendi. Por que isso? Explica pra gente aí. Por quê? Essa eu quero ouvir. Pode falar. É verdade, porque, tipo assim, como ela falou, né, eu entrei num projeto lá, eu também já tinha dado algumas cabeçadas, entendeu? Eu, por ser conhecedor da palavra, então eu queria algo firmado em Deus e queria fazer algo bem, bem correto mesmo, bem certo. Eu tenho um pai e tenho uma mãe, né? Então, falei assim, já que minha mãe deixou, vamos ver se meu pai não deixa pra mim ficar solteiro. Aí ele autorizou. Entendi. E aí, como que foi a reação das pessoas? Porque 19 anos mais novo, e as pessoas gostam de... Olha, gente, por favor, faz um favor pra mim, vá cuidar da tua vida, meu. Deixa a pessoa casar com quem quer casar, ué. Nossa, que negócio chato. Tem até um negócio aí que, nossa, dá uma raiva. Eu já falo pra minha mãe. Acabo mandando, deixa ninguém mandar nada pra mim, não. Eu já me estresso. Eu tenho tanta coisa pra resolver, pastora, que ficar vendo quem casou, quem deixou de casar, que não sei o quê, pelo amor de Deus. Mas como é que foi essa questão quando assumiu? Aí ele falou que queria que eu assumisse ele perante a igreja. Rapaz, sério. E aí eu tive que assumir ele, né? Só que aí também muita gente foi embora, pessoas se revoltaram, foram embora. Por causa disso? Sim. O preconceito é muito grande e o preconceito não começa do lado de fora. O preconceito,
está do nosso lado. Muitas das vezes sentado na nossa mesa, né? E dentro da igreja, então, o preconceito é maior ainda. Há uma grande rejeição pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de eu cuidar de homens, pelo fato de eu ser tatuada, né? E eu sou meia doida, né? Então eu não tenho assim limites. Eu não posso fazer, eu posso sim. O meu lugar é aonde eu quiser. Então, eu subo em cima de caminhão, eu puxo carroça, o que precisar eu fazer para que a obra de Deus seja concluída, eu faço, não importa. E eu sempre pedi a Deus alguém que me amasse, alguém que cuidasse da obra e que amasse os meninos, tanto quanto eu. E hoje eu brigo com ele para ir embora, porque ele não quer ir embora, ele quer ficar dentro da casa, dentro do centro de acolhida, ele quer um quarto dentro do centro de acolhida, e às vezes eu falo, vamos embora, eu quero ir para casa. E assim, Deus, ele me deu, fala assim, meu Senhor, mas era só um pouco, né? Não era tanto, né? Então, isso é muito bom quando você encontra alguém que ama o que você ama. Porque os teus filhos, uma hora ele vai embora. Teus filhos não vão ficar contigo. Os meus filhos hoje são casados, eles vivem a vida deles. Meus filhos nunca usaram droga. Meus filhos, eles têm uma vida normal, igual qualquer outra pessoa. Eu costumo dizer assim, ó, quem usou droga fui eu, não foi meus filhos. Então, meus filhos, eles não entendem desse submundo que eu vivi. Sim. Eu sou aquela mãe super protetora, né? Eu sou igual um leão. Entende? Então, assim, eu ter alguém que ame a obra, ele não reclama, a hora que for, que eu tiver que sair, que eu tiver que resgatar alguém, ele vai. Então, isso é tudo de bom, quando você tem alguém que anda com você. Então, a idade não importa. Importa é a pessoa amar o que você ama. Que forte. E assim, eu fico até imaginando, todo esse tempo da sua vida, a senhora só. Então, quando ele vem para a sua vida, meio que desafoga, te ajuda bastante. Às vezes ele me dá muito trabalho, né? Não, mas calma. Calma, homem é complicado. Porque às vezes a gente está pensando em fazer nada. Ele pensa em fazer nada o tempo todo. Não, mas deixa fazer nada. É a melhor coisa. Esses dias eu estava em casa, aí minha mãe tava falando os negócios, aí eu falei, ó, homem gosta de 3 coisas. 3. Primeiro é barriga cheia. Irmão, uma parmegiana, um franguinho, uma picanha. A segunda eu não vou falar aqui, não. Você sabe, né, Barão? E a terceira é não fazer nada. Aí ela, fazer nada? Negócio. Mano, deixa o homem fazer nada. E a mulher não gosta de fazer nada. Ele acorda atrasado a semana inteira para ir trabalhar. No sábado, ele madruga. Então ele é ao contrário, ele é da madrugada. Não, ele madruga porque ele quer ir para casa de recuperação. Ficar com os meninos, jogar bola. Você encontrou uma pessoa que gosta mais do que você. Pronto. Acabou. Amo o projeto. Agora, pastor, que papo. E a hora tá passando que eu nem tô vendo. Só que o que é notável aqui é que a senhora tem os braços tatuados, né? Eu também tenho tatuagem, mas são 2 pequenas. Aqui, uma cruz aqui e a data do nascimento da minha mãe e do meu irmão nesse braço aqui. Inclusive, tem algumas agendas que não me chamam por causa disso. E eu também não tô nem aí. Pastora, quando que a senhora fez essas tatuagens? E assim, aproveitando, a senhora já sofreu muito preconceito por conta dessas tatuagens? Já. Sofro até hoje. Eu fiz muitas, eu tenho não só nos braços, eu tenho tatuagem nos braços e nas pernas também, né, na perna. E nas costas, eu tenho tatuagem pelo corpo todo. E algumas eu fiz antes da conversão e outras eu fiz depois, né?
Se eu falar para você que eu me arrependo, eu não me arrependo de nenhuma, porque as minhas tatuagens, cada uma tem um significado. Eu tenho tatuado o símbolo dos guerreiros, eu tenho tatuado o símbolo da igreja, da cooperativa, o nome de todos os meus filhos e meus netos, né? E a tatuagem, ela é apenas uma pintura, depende o que você imagina para a tatuagem e o que você tatua em você. Então, as pessoas, elas têm uma imagem sobre a tatuagem muito deturpada. Se eu tatuei algo fazendo apologia a alguma coisa, é diferente de eu ter uma tatuagem com o nome do meu filho, com o nome da minha neta, com o símbolo da minha empresa, com o símbolo da minha igreja. É diferente. Então, as pessoas olham, porque é uma pastora tatuada. As pessoas, elas também têm o preconceito por... essa igreja só tem homem. Nossa, se só tivesse mulher, iria dizer, cadê os homens dessa igreja? Aí só tem, olha a roupa dela. Então, assim, eu posso estar com a roupa mais larga do mundo, o povo vai falar. É verdade. Porque o problema não é a tatuagem. O problema não é a roupa. O problema é o Espírito Santo que está em você, que incomoda quem está do outro lado. Então, o problema nosso é quem está dentro de nós, é quem está conosco. Então, a maior polêmica que tem nos meus vídeos, né, é o quê? Essa mulher, ela só tem homem na igreja dela. Glória a Deus, porque hoje o que está faltando dentro das igrejas é homem. A maioria das igrejas que eu vou, a maior parte é mulher. É mulher. Isso é verdade. Né? Então, assim, hoje eu tenho uma igreja que 80% é homem. E é interessante porque a maioria das igrejas que eu vou, a maior porcento de quem está lá embaixo é mulher. Só que quem está em cima... é homem. Pois é. Esquisito isso, né? Né? Mas você acredita, pastora, que, assim, não vou falar 100%, mas a maioria até gosta de você. Mas para chamar sua atenção, eles querem chamar sua atenção. Porque, vamos ser muito sinceros, o negativo chama mais atenção que o positivo. É, verdade. Essa é a verdade. Tá lá, um monte de comentários, essa pastora é uma bênção, essa pastora ajuda, você passa batido. Você passa batido. Essa pastora é cheia de tatuagem, Deus me livre. Incomoda, dá vontade de responder. E às vezes existem pessoas que fazem isso, até gostam. Só que para chamar sua atenção, comentam coisas ruins. Existem pessoas que é assim. Acho que a maioria das pessoas. Você sabe que a inveja é tipo assim, a pessoa... A inveja... Como que eu vi? A inveja é um amor deturpado. A pessoa gosta de você, mas ela sente inveja. É muito louco isso, né? Mas, pastora, o que eu acho muito interessante, e eu vendo suas mídias sociais, é que a senhora não tá nem aí pra nada. Não, o pessoal critica o samba. Tá, agora de entrevistada eu vou te entrevistar. Quem deixou todos os instrumentos? Deus. Depois nós espera. Foi Deus. Quem fez o mundo? Deus. Tudo que nele há. Deus. A música. É de Deus. E por que tudo que a gente faz é do diabo? Por que o louvor em ritmo de samba é do diabo? Se o diabo quiser, ele cante o samba dele. Porque o que nós louvamos é para o Senhor. Eu acho, pastora, que parte do negócio do controle dos pastores. Os pastores hoje, eles não veem as pessoas como ovelha, vê como animal. De verdade. Os pastores, eles não veem as pessoas... vamos lá. Uma pessoa vai para a igreja, não é porque ela foi para a igreja que o pastor é dono dela. Se ela quiser sair da igreja e fazer coisas erradas, ela vai fazer. Então, eu acredito que tem muito preconceito. Vamos supor,
um samba gospel. Não vejo nenhum problema nisso. Agora eu, Pedro, não vejo nenhum problema e também não vejo que a Bíblia condena. Só que eu acho que parte para a questão do controle. Se o pastor acha errado, ele fala que é errado. E pior, ele fala que é pecado. E pecado não é o que o pastor acha. Pecado é o que está escrito na Bíblia. Verdade. Então eu acho que parte pela questão do controle das pessoas grandes. Não, eu tenho que falar que é pecado o pagode, porque a pessoa daqui a pouco está escutando outras coisas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não. Tem nada a ver com a outra. Então eu acho que é isso. Vou falar outra coisa para ti. Hoje, eu trabalho com dependentes químicos, com alcoólatras, com trans, com todo tipo de pessoas, o qual muitas igrejas não recebem. Muitos centros de acolhimento não recebem. Principalmente centros de acolhimento que é cristão. Ele não recebe o trans, ele não recebe o homossexual, ele não recebe a lésbica, mas eu quero te fazer mais uma vez uma pergunta. Esses não são filhos de Deus? São. E por que esses lugares, essas pessoas não aceitam eles? Eles querem escolher, que eles querem ajudar. Mas será que existe escolha para quem vai entrar no céu? Não. A igreja A ou a igreja B? Não existe isso. Então, o meu trabalho é defender esse povo. Porque quem defende esse povo? Esse povo não traz dízimo, esse povo não traz oferta, esse povo não traz fama. Agora você pegou na veia. Pode falar, pastor. Esse povo não dá ibope para ninguém. Porque se desse ibope, teria muitas igrejas tirando pessoas da Cracolândia. Eles até tiram, mas não levam para a igreja deles. Eles tiram e no anonimato eles levam para mim. A pastora tatuada, a pastora que não tem dignidade, a pastora que não tem Jesus. Eu tenho hoje 148 pessoas que moram comigo, aonde eu dou 5 refeições por dia, aonde eu dou a roupa, aonde eu cuido, aonde eu tiro as feridas, os espinhos, aonde eu falo que Jesus cura, salva, liberta, aonde eu acordo todos os dias e passo por eles e falo para eles: bom dia, meu amor, bom dia, filho. Quem quer chamar alguém que não te dá nenhum retorno de filho? Alguém que não te traz nada, não te traz visibilidade. Esse é o meu povo, essa é a minha nação. É a prostituta, o órfão, o drogado, o alcoólatra. Esse é o meu povo. Porque em Mateus 25 me ensinou isso. Então, todos os dias, eu agradeço a Deus, porque eu sei que Deus me fez ser alcoólatra, usuária de droga, traficante. Deus me fez ser garota de programa. Deus me fez morar nas ruas para sentir tudo o que eles sentem. Mais uma coisa eu quero dizer para você. O pecado é só o uso da droga? É só o álcool? Não. É só a prostituição? Não. Ou o maior pecado é você falar de um escolhido e de um ungido de Deus? Eu costumo dizer, pastora, e é muito interessante isso que você está falando. A gente vai entrar numa pauta agora que é assim. Tem muita gente que pensa, pecado mas não é só. Não sei o quê. Tá, mas e a gula? E a coca que você bebe? Então vamos lá. Vamos ser muito sinceros. Um homossexual, tal, não sei o que, tá pecando, tá. Beleza. Mas e quando você chega na sua casa, você abre o seu WhatsApp, vai ficar falando 15 minutos da vida dos outros, não é pecado, não? Você fala mal da pastora, mas quando o caldo, quando o negócio aperta, é lá a pastora que você vai deixar a pessoa. Igual lixo.
Então, assim, eu acho e eu acredito, pastor, que tudo. Eu costumo dizer que Deus não dá coroa pesada para quem tem cérebro fraco. Amém. Se Deus te deu essa coroa, é porque você é forte. E a gente, às vezes, a gente pensa que é forte, mas você é mais forte do que você pensa. Então, tudo que a senhora passou até hoje foi Deus te preparando para a senhora ser quem você é hoje. Amém. Então, eu quero uma salva de palmas. Eu choro, hein? Que entrevista foi essa? Pelo amor de Deus, vai ter que ter parte 2, mano. Eu quero fazer uma meta aqui agora. Aliás, vou jogar em suas mãos. Meu Deus. A senhora que fala qual é a meta de like para esse vídeo? E se bater tantos likes, a gente vai fazer a parte 2. Quantos likes tem que ter nesse vídeo? Seja ousada. Meu Deus. Seja ousada. E agora? 100, 500, 1000 likes, 5.000 likes. O que a senhora falar? 1000. 1000 likes, ótimo número. Se tiver 1000 likes nesse episódio, nós vamos ter a parte 2. Meu Deus. Na parte 2 é chuva grosso. Que hoje foi para conhecer a pastora, mas na parte 2 você vai ver. Eu vou ter que contratar até o segurança para ficar. Ai, Jesus. Eu já tô sendo ameaçado aí. Vou ficar quieto, né, mãe? Os meninos. O Daniel, ele fala: meu, toma cuidado com o que você fala, que não sei o quê. Mas é. Eles falam para mim também. Não é, pastor, mas sabe o que é? Às vezes, a gente tá tão de saco cheio das coisas que a gente precisa falar. E aí, depois a gente ora para Deus guardar. Pastora, obrigado de coração por a senhora ter vindo aqui. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Todo o trend ficou muito feliz. Eu gostaria, agora, nesse momento, olhando para essa câmera aqui, qual conselho ou conselhos a senhora daria para as pessoas que passaram o que estão passando, ou que até um dia vai passar, e ela vai se lembrar disso? Qual conselho que a senhora daria para Elinéia de Jesus do passado? Nunca desistir. Nunca desista dos seus sonhos. Porque para Deus não há nada impossível. Tudo é possível ao que crê. Quais são suas redes sociais? Aí agora você me pegou. Porque o meu marketing... Alguém pode ajudar nas redes sociais? Pode. Qual que é as redes sociais da pastora? No Instagram é pastora, oficial. No Instagram, o Instagram da pastora é pastora_Neia _oficial. Tem no TikTok também, que tá como? PR Neia no TikTok. Aí encerra? No YouTube não tem? No YouTube a gente tem o nosso canal, Guerreiros de Deus. No YouTube, o canal Guerreiros de Deus, se inscreve lá. E no Facebook? Nossa página, Guerreiros de Deus. E no Facebook tem a página Guerreiro de Deus. Eu senti algo no coração aqui. E é o seguinte. Eu não sei como procede lá. Mas eu gostaria que a senhora deixasse o número de contato. Ou qual forma que as pessoas podem lhe ajudar nesse projeto. Bom, eu tenho 2 falas. A primeira é deixar o meu contato para quem quiser fazer a internação lá com a gente, levar a pessoa. Não desistir do seu ente querido, do seu esposo, do seu filho, daquela pessoa que te procurou, que te pediu ajuda.
O meu número de telefone é o 11 94716 3865. Não cobramos, é um centro de acolhimento, não somos clínicas, somos um centro de acolhimento, aonde a pessoa é tratada com a palavra de Deus e trabalho. Ela chega no projeto, ela vai para a cooperativa depois de 3, 4 dias, ela passa 3 meses conhecendo todo tipo de material. Depois de 3 meses, ela passa a receber uma ajuda de custo para se recuperar. Nós temos esse trabalho lá, tá? Forte. Então, aí ela assina um contrato de 7 meses, onde ela recebe uma ajuda de custo para sua recuperação, para o seu tratamento. Depois de 1 ano que ela está no projeto, ela assina um outro contrato de 4 meses, onde a cooperativa paga o INSS dela e ela continua recebendo ajuda de custo, mais auxílio. E depois de 1 ano e 2 meses, a pessoa ela pode morar na comunidade, em uma outra casa, alugando casa, ou permanecer dentro do projeto, ganhando o salário normal, um salário mínimo, tendo o INSS pago também. Forte, pastor. Então, não é só tirar das ruas, é tirar das ruas e dar dignidade para a pessoa viver. Não é só levar para um centro de acolhimento, também dá uma ajuda de custo, porque quando a pessoa está na rua, ela já está no último estágio. E quando ela vem para um projeto, geralmente a família paga para aquela instituição recuperar o filho. Sim. O filho, o ente querido, o marido, né? E nós lá é diferente. Somos diferentes por quê? Porque além de nós não cobrarmos, a gente ainda dá uma ajuda de custo para essa pessoa. Quando nós fazemos o auxílio dessa pessoa, geralmente ela dá uma ajuda de custo durante 3 meses para o projeto, que é para pagar os custos de quem corre atrás, de quem vai, do funcionário que faz tudo isso. Depois de 3 meses, o auxílio é da pessoa normal e mais a ajuda de custo que a cooperativa passa para a pessoa estar na recuperação. Então, nós vamos contra o sistema da recuperação das clínicas. Então, geralmente, as clínicas falam, eu estou pagando para o meu ente querido estar lá numa recuperação. Nós não. Durante 3 meses, ele aprende, ele se forma um agente ambiental. É muito importante, vocês tratam eles como cidadão. Como ser humano. Como ser humano. Como ser humano. Não como uma pessoa que... Não, como ser humano. E não tratamos com medicação, exceto que a pessoa tenha alguma enfermidade, que ele esteja doente. Mas eu não posso tirar ele de um vício e colocar ele em outro vício. Tirar ele do vício do álcool, da droga, e colocar ele no vício do remédio. Porque a medicação também é uma droga. Sim. Então, eu não acredito na recuperação pela metade. A recuperação ela é total. Lá não fala palavrão, não fuma, não bebe, não usa droga, não põe o pé no sofá, entendeu? Lá é uma reinserção, novamente, é reeducar a pessoa. Então, é por isso que eu falo que eles são as minhas crianças. É uma creche para adulto. Reeducar os homens de 20, 30, 40. Isso. O negócio é doido. É isso aí. Meu. É isso mesmo. E tem alguma forma das pessoas que querem ajudar ou não? Tem sim. As pessoas que querem nos ajudar, pode ajudar com roupa, calçado. Não é necessário ser novo. Como nós temos mais homens do que mulher, nós temos 120 homens e 20 mulheres. Você entra em contato conosco no 11 94716 3865 e nós vamos retirar as doações. Ou você pode também, nesse mesmo número, tá fazendo um Pix para nós, para ajudar no projeto. Se você quiser, será muito bem-vindo e Deus te devolverá 100 vezes mais. Porque o nosso projeto precisa de colchão, de beliche, de pão, de alimento, de tudo. A única coisa que nós não pedimos é porque hoje, graças a Deus,
Cesta básica nós temos, né? Mas, assim, mistura é algo que não chega no projeto. Mistura, produto de higiene, produto de limpeza, são coisas que não chegam. Então, não adianta eu chegar aqui e pedir cesta básica para você, se hoje eu recebo a cesta básica, né? Então, eu prefiro que, se alguém olhar para nós com olhar de misericórdia e quiser nos ajudar, higiene pessoal, mistura e beliche. Beliche é o que a gente mais precisa. Eu quero uma salva de palmas. Eu pego. Aqui. E aqui, como você falou muito bem da sua mãe, e um filho que respeita a mãe, ele é digno de honra. Eu quero presentear a tua mãe com a camisa que tem a minha foto e é a camisa Entra do aqui. nosso projeto. Você não precisa. Se não quiser aparecer, você não aparece. Se quiser aparecer, você aparece. Vem aqui. Eu acho que é legal você aparecer. Você tá bonita, pô. Tá linda. Vai Eu aparecer amei sua assim. mãe. Minha mãe tá magrinha, vai servir certinho, olha. E aí eu quero presentear ela. Aqui é o símbolo do nosso projeto social e aqui é o símbolo da nossa cooperativa. Que Posso top. ficar em pé? Por favor. Vai, Ida, é contigo. Acompanha. Ai, que linda. Muito obrigada. Pode filmar, pode filmar. Por te conhecer, por essa mulher maravilhosa que você me. Amém, meu amor. Deus abençoe. Muito feliz. Aí sim. Obrigado. E já digo de primeira aqui, vamos marcar. Eu quero conhecer o local onde é gerado todos os seus trabalhos. Tudo. Vamos? E eu quero levar minha produção lá, porque eu quero filmar tudo. Bora? E postar na página do Trend. Bora? Vamos marcar essa. Bora? Vamos fazer uma reportagem lá. Vai ser top demais. Já faz essa reportagem o Ah, mais lá o marido rápido, chorando. Eu também tô chorando. o mais rápido possível, que eu quero, de verdade, fazer essa reportagem. Pelo amor de Deus. Ô mãe, pelo amor de Deus, tem que ir. Vamos? Então, mais uma vez, pastora, muito obrigado. Deixa eu só dar um anúncio aqui rapidamente. Gente, você que quer produzir aqui com o Trendcast, você escutou a história da pastora, e eu tenho certeza que existem milhares de pessoas que têm uma história também para trazer para a mídia, para um episódio do Trend. Então, você que quer participar, está vendo o contato aqui embaixo da Trend Assessoria. Você pode participar, entre em contato conosco ou abre a câmera do seu smartphone e aponte para o QR Code que está no canto superior aqui da tela, para que você venha participar de um dos nossos episódios. E também gostaria de anunciar, você que quer produzir um podcast, você quer produzir, ou você quer produzir a sua imagem, você tem um projeto pessoal, você quer fazer um programa de televisão no YouTube, ou também na televisão, não sei se você precisa, você tem os estúdios Trend que você precisa conhecer. Talvez até hoje não deu certo, pessoas prometeram, não cumpriram, você foi enganado. Ou às vezes você não encontrou uma estrutura preparada para receber você e para receber o seu projeto. Então você precisa conhecer os estúdios Trend. Mais uma vez, entre em contato com a Trend Assessoria que está aqui embaixo ou aponte a câmera do seu smartphone aqui para o QR Code no canto superior da tela. Talvez até hoje nada deu certo, mas com os estúdios Trend você pode ter certeza que o seu projeto vai ser executado com excelência. Então vem para o Trendcast, vem também para os estúdios Trend. Obrigado. Pastora, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu disse e volto a dizer, eu quero gravar o mais rápido possível, eu apresentando, a senhora comigo, para a gente conhecer todo esse projeto. Entendeu? Eu estou curioso, eu fico curioso realmente. Minha mãe me conhece, quando eu falo, eu fico curioso mesmo. E eu quero apresentar, eu quero a força que nós temos aqui. Estamos iniciando ainda, né? Estamos engateando ainda, né? Mas eu quero fazer esse quadro do Trendcast, conhecer lá todo o seu trabalho, para a gente levar esse trabalho para a mídia.
Bora. Tá bom? Muito obrigado. Eu tô na geral? Eu tô na geral? Tô. Pastora, ali no meio tá pegando nós dois. Então, vamos dar tchau pro povo. Gente, obrigado por nos acompanhar até aqui, tá bom? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.